Do livro Vinha de Luz, capítulo 107 de 180, Joio, psicografado pelo médium Chico Xavier, através do Espírito Emmanuel. 107 de 180, Joio. Deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Jesus, Mateus 13:30. Quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. O Mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem, e, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. O campo do Cristo é região de atividade incessante e intensa. Tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge, ameaçando o serviço. Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos, com base na iluminação e na misericórdia. O tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho, e os propósitos inferiores se transubstanciam. O homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falem ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. A colheita não é igual para todas as sementes da terra. Cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade ou o povo a se agitarem através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro.
como se estivessem nas sombras de naufrágio inexorável. No entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. E, em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Emmanuel, Pedro Leopoldo, 25 de novembro de 1951. Querido amigo, querida amiga, aqui estamos no capítulo que leva o título de Joio. Neste assunto, Emmanuel utilizou esta passagem já conhecida de todos nós, quando Mateus escreveu no capítulo 13, versículo 30, e Jesus disse: deixai crescer ambos juntos até a ceifa. E, por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros: colhei primeiro o joio e atai-o em molhos para o queimar. Quando nós vemos a planta joio, ela realmente se parece muito com o trigo. E Jesus não poderia dar uma melhor exemplificação dessa situação do que essa. Realmente foi maravilhosa. Emmanuel começa a explicar o motivo de Jesus ter falado esta comparação. Diz: quando Jesus recomendou o crescimento simultâneo do joio e do trigo, não quis senão demonstrar a sublime tolerância celeste no quadro das experiências da vida. Nós podemos aqui fazer um paralelo desta lição com a nossa humanidade, que é exatamente o que Jesus quis fazer, e também agora Emmanuel. Nós vivemos numa sociedade onde nós temos pessoas atrasadas espiritualmente e outras mais adiantadas. Podemos dizer que uns são o joio e o outro são o trigo. Desta forma, quando crescem, e o crescer aqui, naturalmente, é crescer espiritualmente. É claro que nós precisamos da parte intelectual para que a gente possa crescer também e espiritualmente. Não é deixando de ler que nós vamos conseguir, naturalmente. Daí, nós fazendo esse paralelo, nós vamos entender melhor o objetivo desta frase que Jesus disse. Então, ele está dizendo que Jesus recomendou para que haja o crescimento simultâneo do joio e do trigo. Isto é, de pessoas aqui na Terra mais evoluídas e menos evoluídas, ou completamente ignorantes. Até porque nós estamos aqui vivendo com espíritos com diversas evoluções, diversas oportunidades. Uns foram criados numa época, outros foram criados depois. Isto é, essa data de criação desse espírito, ninguém sabe. Mas sabemos que até hoje está se criando espíritos. E desta forma, estamos todos juntos. E por que que ele não tira? Ele não tira, nos separa, porque nós aprendemos uns com os outros. Nós temos que ver tanto o bem quanto o mal, para que nós tenhamos aí o livre-arbítrio para que nós possamos escolher.
E nesta parte ele fala da tolerância celeste, a tolerância para que haja o crescimento do joio e do trigo juntos. Nesta outra parte, ele diz que o mestre nunca subtraiu as oportunidades de crescimento e santificação do homem. E, nesse sentido, o próprio mal, oriundo das paixões menos dignas, é pacientemente examinado por seu infinito amor, sem ser destruído de pronto. Aqui ele já começa a dizer do próprio mal, que é oriundo das paixões menos dignas. Vejam que nós estamos com essa forma de viver. Muitas pessoas ainda vivem para paixões menos dignas. Seriam todo tipo dessas paixões e que ele leva à vida. Isto é uma parte do joio que está aqui sendo comentado. Mas o mestre tem uma paciência muito grande e quer que nós convivemos uns com os outros. Não que nós sejamos o trigo e já florescido, também não é isso. Nós estamos no caminho do estudo e na reforma moral. Então, nós podemos considerar que nós somos trigos, mas não somos criaturas ainda evoluídas suficientes, é claro. E diz ainda que importa considerar, portanto, que o joio não cresce por relaxamento do lavrador divino, mas sim porque o otimismo do celeste semeador nunca perde a esperança na vitória final do bem. Ele está dizendo que se o trigo está crescendo, é por causa de cada um de nós individualmente, e talvez até de forma coletiva também, que nós estamos fazendo, não coletivamente do todo. Agora, por que o joio cresce também? É um relaxamento de Jesus, de Deus? Não é. Por quê? Porque ele tem esperança na vitória final do bem. Isso significa que essas pessoas que ainda estão em tenra idade espiritual, podemos assim dizer, elas estão vendo uma outra face da vida. Elas podem até não estar praticando, mas elas estão vendo uma outra face da vida, que é o trigo. Desta forma, a gente vê o trigo crescendo, mas a gente também observa que o joio está crescendo muito mais. É exatamente isso que ele está nos alertando. E muitas vezes, alguns cristãos falam assim, poxa, mas o sujeito ali não tem uma religião, não acredita em Deus, e, no entanto, ele está crescendo. Ele está crescendo como? Ele está crescendo materialmente, o que não significa nada, porque o crescimento ele é moral. Ele pode estar totalmente evoluído financeiramente e intelectualmente, mas a balança é dos dois lados. A moral tem que estar junto com o intelectual. E desta forma, ele comenta que é preciso que haja o joio junto com o trigo, para que nós possamos conviver uns com os outros neste aprendizado. Exatamente, é um aprendizado onde os dois ganham. Só que aquele que realmente mais se esforça vai à frente. Nesta outra parte, ele diz que o campo do Cristo, que é a terra, é região de atividade incessante e intensa. E realmente, com essa frase a gente pode entender que nós não paramos
não ficamos imóveis, não ficamos imobilizados. É necessário que nós sigamos em frente, vamos em frente, mesmo com todas as dificuldades. Porque muitas vezes o bem tem dificuldades na frente. Isso é normal, não é? As falanges do mal querem que nós possamos ali estagnar ou cair e ter dificuldades de levantar. Mas vamos em frente, que é isso que nós temos que fazer. E diz que tarefas espantosas mobilizam falanges heróicas. Contudo, apesar da dedicação e da vigilância dos trabalhadores, o joio surge ameaçando o serviço. Aqui a gente pode entender que nós podemos fazer parte de falanges heróicas, grandes tarefas, mobilizar muitas atividades. É preciso que nós tenhamos a dedicação e também a vigilância. É isso que é importante. Dedicar e ter vigilância com o que está acontecendo. Porque o joio, ele surge ameaçando o serviço. O que seria? Seria as trevas. Seria as trevas intuindo essas pessoas encarnadas, que todas elas tendem a querer impedir aquela nossa tarefa ir para a frente. E diz ainda que Jesus, porém, manda aplicar processos defensivos com base na iluminação e na misericórdia. Processos defensivos, eu lembro aqui então que existe uma forma para que Jesus possa nos ajudar nesta iluminação. Ele diz que o tempo e a bênção do Senhor agem devagarinho e os propósitos inferiores se transubstanciam. Esta palavra transubstanciar significa transformar, mudar, metamorfosear. Isto é interessante porque tanto nós, essas bênçãos do Senhor, agem devagarinho, com os propósitos inferiores que se modificam. Ele vai se modificando. Pode não ser como nós gostaríamos, porque também nós não chegamos aqui também de uma forma muito rápida. Nós já viemos de muitas e muitas encarnações para sermos hoje o que somos, aprendizes do Evangelho. Mas o que nós fizemos nas 3 últimas encarnações? É melhor nem lembrar, não é? Então, desta forma, a bênção do Senhor, nesse caso, realmente, de agir devagarinho, é muito importante, porque a mudança, tanto deles quanto nossa, que estudamos o Evangelho, é devagar. Não tem como haver uma mudança automática, porque a natureza, que também fazemos parte da natureza, ela não dá saltos. Já diria meu amigo Duraide. Não dá saltos, ela vai ali devagar e sempre. Nesta outra parte diz, o homem comum ainda não dispõe de visão adequada para identificar a obra renovadora. Olha, ele está dizendo que o homem comum ainda não dispõe dessa visão para identificar o que está acontecendo. Então, nós, que já temos um pouco de entendimento do que está acontecendo na parte espiritual, na nossa humanidade, nós temos essa condição aqui de estar estudando essa lição e ver e ter uma visão espiritual do que está ocorrendo. Agora, aquele que vive
ainda bebendo, comendo muito, o sexo desregrado em todos os sentidos, ele não tem tempo para isso. Ele não tem tempo. E nem quer também, muitas vezes. E Emmanuel ainda diz que muitas plantas espinhosas ou estéreis são modificadas em sua natureza essencial pelos filtros amorosos do administrador da seara, que usa afeições novas, situações diferentes, estímulos inesperados ou responsabilidades ternas que falam ao coração. Entretanto, se chega à época da ceifa, depois do tempo de expectativa e observação, faz-se então necessária a eliminação do joio em molhos. Ele se refere, nesse segundo parágrafo, a essas plantas espinhosas e estéreis, ou seja, essas pessoas que ainda vivem com os sentidos ainda mais baixos, que elas são modificadas. E Deus, Jesus, agem desta forma, afeições novas, ou seja, coloca essas pessoas passando por experiências que são importantes. Naturalmente, essas experiências vão levar à dor. A dor é inevitável em nosso planeta. Ele está, então, por exemplo, no auge da sua riqueza material, do seu orgulho pelo que ele sabe, e aí começam a acontecer essas situações. Ele começa, então, a perceber que tudo o que ele tem de material, tudo o que ele tem de conhecimento, não está adiantando nada. Nós temos exemplos diversos na nossa sociedade recente de pessoas que eram milionárias, bilionárias, tinham tudo, podiam tudo, mas de repente veio um câncer. Não que o câncer venha para todas as pessoas da mesma forma. Eu estou falando nessa situação. Aí vem o câncer e ele percebe que todo o dinheiro que ele tem não é suficiente para ele sarar. Não é. Então, desta forma, ele vai se melhorando ali e tem que passar por aquele processo para ele entender que tudo aquilo que ele dava muito valor, agora não tem valor nenhum. E é desta forma que Jesus então faz. E quando chega então a ceifa, o tempo da expectativa, faz então a eliminação do joio. Ou seja, essa pessoa então desencarna. Desencarna. Porque para ela é importante aquilo. Ela só vai dar essa devida importância daquele câncer, por exemplo, que passou por aquilo, depois. Depois. Eu acho que se fizer uma pesquisa, todas as pessoas que tiveram câncer, com certeza depois dessa passagem, seja ela no mundo espiritual, seja aqui, ter vencido a doença, ela já tem uma nova forma de pensar. Com certeza. E nesta outra parte, diz assim, a colheita não é igual para todas as sementes da terra. Olha, veja, é claro que não é igual. Por quê? Porque todos nós somos diferentes uns dos outros. E por isso que ele diz que cada espécie tem o seu dia, a sua estação. Veja bem, cada um de nós temos um dia e cada um de nós temos o momento, a estação que vai ocorrer. Eis porque, aparecendo o tempo justo de cada homem e de cada coletividade, exige-se a extinção do joio, quando os processos transformadores de Jesus foram recebidos em vão. Nesse instante, vemos a individualidade, ou o povo a se agitarem,
através de aflições e hecatombes diversas, em gritos de alarme e socorro, como se estivessem nas sombras de um naufrágio inexorável. Aqui a palavra hecatombe significa sacrifício, chacina, massacre, fuzilamento. Nós podemos aqui entender que nessa parte Emmanuel está falando da nossa passagem de um mundo de expiações, e provas, que nós todos já sabemos. Nós estamos ainda na segunda categoria. Estamos pretendendo que a Terra passe para um mundo de regeneração. E para que isso ocorra, é necessário que deste planeta sejam retirados espíritos que ainda são denominados de joio, porque eles viram, entenderam, mas não praticaram. E por esta razão, eles serão retirados e levados para um outro planeta que está previsto passar aqui perto da nossa órbita. O médium que escreveu Os Dragões, ele diz que no lado escuro da Lua, ali os espíritos protetores já estão levando esses espíritos que desencarnam e que não vai mais fazer nenhuma encarnação aqui na Terra. Esses espíritos, então, uma vez desencarnados aqui na Terra, eles são levados para esse lado escuro da Lua, para que eles possam ser recambiados para esse novo planeta. E desta forma vai ocorrer o que nós pensamos de um mundo de regeneração. Nesta outra parte, e na finalização, diz que, no entanto, verifica-se apenas a destruição de nossas aquisições ruinosas ou inúteis. Ele está dizendo que essa destruição é somente dessas aquisições ruinosas e inúteis. Ele se refere a aquilo que nós fizemos aqui na Terra, de coisas que ruinou e que não tem utilidade nenhuma. E em vista do joio ser atado aos molhos, uma dor nunca vem sozinha. Esta última parte aqui, ele está dizendo que o joio é atado aos molhos, mas uma dor nunca vem sozinha. Dessa forma, dá para entender que, ao ser ali atado esse molho de cada um, ele vai também ter diversas dores. Não é somente uma dor. O que fará com que ele possa também repensar, porque ele teve oportunidade, no curso dessa encarnação, de ter uma melhora. Mas se ele não teve uma melhora substancial, uma melhora de acordo com o seu estado espiritual, da sua idade espiritual, ele realmente vai ser levado para este outro mundo. Um grande abraço e até mais ver, e fique com Deus.